Saudações a todo mundo. Vamos lá. A Federação Russa, ela vinha há algum tempo anunciando que acertaria alvos críticos relacionados ao controle das operações por parte da Ucrânia. Já havia algum tempo que ela vinha ameaçando. Só que até então nunca tinha acertado um desses alvos críticos. Nunca tinha acertado. Né? Pelo menos notícia não tinha vazado. Esse ataque do dia 12 de março foi o primeiro que efetivamente atinge um quartel-general. Nós não estamos falando de um quartel, isso já tinha sido acertado outras vezes, um depósito de arma, depósito de munição, uma instalação de infraestrutura. Isso já tinha sido acertado outras vezes. E locais onde a liderança ucraniana da OTAN se reúne, mas poucas pessoas também já tinham sido atingidas. Agora, ao que consta, esse ataque envolvendo o míssil Kinjal, que acertou um bunker a 110 metros de profundidade, foi o primeiro, efetivamente, contra a liderança da OTAN na Ucrânia. E, ao que consta, foi um ataque devastador. As notícias dão conta que somente 40 dos corpos foram retirados e as vítimas são pensadas para ser cerca de 300. Britânicos, um grande número de britânicos, um número razoável de poloneses e também americanos, tanto oficiais quanto empreiteiros. Então, o que levou a gente a perceber que a notícia tem grande chance de ser verdadeira foi o fato de que já faz mais ou menos uma semana que vem se anunciando que as forças ucranianas estão mais lentas, mais vacilantes. E isso faz todo sentido, considerando que o suposto ataque tenha devastado a arquitetura de comando da Ucrânia. Na verdade, se vocês procurarem, inclusive gente bastante informada, como o Martianov, vocês vão ver que começou a dar-se desculpa para tal ofensiva de primavera não acontecer mais. Certo? Não sei se a hora, talvez, tem que repensar, tem que analisar com cuidado. Então, a ofensiva de primavera, que supostamente deveria acontecer, e era quase um fato consumado, de repente ela some do radar. E, bom, o que acontece? Considerando que o ataque tenha realmente ocorrido, e tudo leva a que ocorreu, o prejuízo na liderança da OTAN na Ucrânia foi devastador. Foi devastador. Não só porque eles perderam, né, a coordenação, porque não era só o bunker, não era só o local onde a liderança ficava. Aquilo que a gente vem falando, que a Rússia faz com muita diligência e competência, que é aquisição e processamento de informação, Sun Tzu falava a importância disso. De repente, foi comprometido, exatamente porque pessoal muito qualificado foi eliminado. Então, faz sentido que a atual situação vacilante das Forças Armadas na Ucrânia tenha relação com a debacle que o quartel-general sofreu em 12 de março. Certo? A gente, de fato, agora acredita nesse ataque, que os mísseis Kinjal foram soltados no dia 12 de março, e não resta dúvida quanto a isso. De fato, 6 mísseis Kinjal foram lançados no mesmo dia. Isso foi amplamente noticiado e amplamente conhecido. O que se faltava dizer? Sabe-se que dois alvos, aliás, foram instalações de energia. Um alvo foi um depósito de armas e munições, ficaram faltando 3. Falaram de quartéis. Quartéis tem que ser mais de um, então 2. Ficou faltando o 6º alvo. Esse 6º alvo pode ter sido muito bem o quartel-general de operações. E ao que consta também em Ivano-Frankivsk. Sabe-se que alvos foram atingidos em Kharkov, em Odessa, em Dnepropetrovsk,
em Poltava e nos arredores de Kiev. 2. Repito, ficou faltando o 6º. E faz muito sentido que tenha sido em Ivano-Frankivsk. Por quê? Colocar esse tipo de coisa em Lvov é arriscado, porque Lvov é a capital de fato da Ucrânia agora. É onde as forças de ocupação da OTAN estão. Então, e disse que a liderança ucraniana também já está mais em Lvov do que em Kiev. E isso faz sentido porque Lvov está mais distante da zona de combate, está bem próximo da fronteira com a Eslováquia, a Hungria e a Polônia. Então, Lvov é literalmente um alvo cobiçado. Ivano-Frankivsk fica perto, mas não tão perto. Então, o primeiro alvo atingido por um quinjal foi exatamente em Ivano-Frankivsk. A primeira vez que um quinjal foi usado em campo de batalha foi em Ivano-Frankivsk. E parece que a mais devastadora também. O primeiro alvo, ele atingiu, ao que consta na época, 137 metros de profundidade. Era um depósito de arma e munição localizado num bunker construído a 137 metros de profundidade. Inclusive, tinha um troll sueco ironizando isso, falando que o quinjal não é capaz de fazer isso. Eu fui e fiz questão de mostrar a gravação do míssil e a da explosão. Parecia uma mini bomba atômica. Foi bom. Se você duvida, sueco, pede para seu governo continuar provocando a Rússia, você vai descobrir. Mas o fato é que nós já até vimos dizendo isso. O que é o quinjal? Quinjal é um míssil que faz 12 vezes a velocidade do som, 14.500 km por hora, e essa é uma velocidade muito grande. É um míssil de 1 tonelada. É um míssil de 1 tonelada. Meia tonelada é ogiva e meia tonelada é a carenagem. Existe uma conformação que nem precisa de ogiva. Você coloca um peso de meia tonelada na parte da frente e a força cinética faz o trabalho. Não foi o caso, eles colocaram munição. O que tudo indica, munição foi colocada. O que não se sabe é se foi termobárica ou de fragmentação. Certo? Provavelmente, se a gente considera que o ataque foi subterrâneo, é muito mais provável que tenha sido uma bomba de fragmentação do que uma termobárica, porque a lógica de uma bomba termobárica é você lançar o explosivo em pó no ar, né, e em seguida explodi-lo para consumir todo o oxigênio e gerar temperaturas altíssimas. E não dá para fazer isso num bunker. Bunker são locais com pouco oxigênio. Só que bunker tem uma vantagem interessante quando se fala de soltar bomba. Quando eu era mais jovem, a gente meio sem juízo, eu tinha o hábito com meu irmão e meu primo de fazer alguns experimentos na roça. Você pega aqui tem gente adulta, né? Não vai repetir isso em casa. Pegava um pedaço de bambu, colocava bombinha, tampava, fazia um pavio, né? Enrola um barbante na cola e passa pólvora nisso e acende. É muito irresponsável, totalmente irresponsável. Ninguém deveria fazer uma coisa dessa. Mas na roça, a gente, né, jovem, adolescente, comete coisas estúpidas. E quando, qualquer um que solta uma bombinha sabe disso, quando você solta ela num espaço fechado, o poder da explosão é muito maior. Então, nesse sentido, considerando que espaços abertos favorecem bombas termobáricas e espaços fechados favorecem bombas de fragmentação, faz sentido acreditar que eles tenham colocado como munição bomba de fragmentação. O que explicaria a suposta explosão que deixou apenas 40 dos 300 corpos para serem resgatáveis. O restante vai ficar lá adubando o solo da Ucrânia até o fim dos tempos ou a eternidade, que vem primeiro. Enfim, esse ataque de natureza devastadora
ele mexeu com o ânimo, com a moral das tropas da OTAN e da Ucrânia. Ao que tudo consta, o ímpeto guerreiro ucraniano diminuiu bastante depois disso. E talvez tenha sido por isso que as operações tenham se tornado mais lentas, menos efetivas, como já vem sendo noticiado há algum tempo. Enfim, o fato é que cada vez fica mais evidente que o ataque contra o quartel-general aconteceu. E isso é um marco importante, gente, não só porque representa um duro golpe nas capacidades ofensivas da OTAN na Ucrânia, como cria um precedente. É a primeira vez que a Federação Russa, de fato, atingiu a liderança da OTAN. Britânica, polonesa, americana, pela primeira vez, eles provaram aquilo que eles estavam mandando os ucranianos provar por eles, que é o poder das armas da Federação. Então, isso manda um recado. Nós já havíamos dito que a Federação já tinha, na prática, feito uma declaração de guerra, estabelecido o caso do Nord Stream como casus belli, dito que seria intolerável o apoio da OTAN e que esse apoio traria consequências. Então, faz sentido que os russos tenham partido da palavra e chegado na ação. Pelo que consta, oficiais, tanto britânicos, quanto poloneses, quanto americanos, foram obliterados. Isso mandou um recado. Até a OTAN, que não tem uma liderança muito esperta, com certeza reconheceu esse recado, entendeu esse recado. Que o Putin, a Estrávica, né, vamos chamar de Estrávica, estava realmente disposta a agir se a OTAN fizesse o que a Federação havia dito por muito tempo para não fazer, que era atacar tropas da Federação Russa. Quer dizer, o fato aqui é que, em última instância, quem está em guerra, oficialmente, é a Rússia e a Ucrânia. Mas todo mundo sabe, gente, é visível, que a OTAN tem usado a Ucrânia como proxy e tem se tornado cada vez mais atrevida, Esse ataque que aconteceu, acho que foi no dia 7 ou 8 de março, quando mercenários, eu tenho registrado aqui, mas foi quando mercenários fascistas russos, sobre bandeira ucraniana, entraram dentro do território russo, sequestraram casas, sequestraram professor, fizeram regaço lá. E eu havia dito, muita gente disse, que a federação iria reagir, que dessa vez ela iria retaliar. No dia 12, nós tivemos a retaliação. Foi essa chuva de mísseis Kinjal sobre a Ucrânia. A chuva aconteceu, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Foram 6 Kinjal. A gente sabia mais ou menos o destino de 5, tanto em termos de alvo quanto em termos de localização. Certo? O sexto alvo que era obscuro, mas, repito, já no dia 12, um site grego divulga a notícia de que o sexto alvo foi uma localidade próxima de Ivano-Frankivsk, onde estava o quartel-general das forças da OTAN. E a equipe de cooperação, né, vamos dizer, da OTAN com a Ucrânia. Deixa eu só ver se eu acho um mapa aqui para vocês. Nós, como agora o computador tem potência, a gente instalou o OBS. Só que, bom, o computador tem potência, mas o som ainda não e a internet deu uma estragada. Achei o mapa, igual que a gente precisa.
Aqui, ó. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês o mapa, que vai deixar as coisas mais fáceis de discutir. Peraí, deixa eu só compartilhar, gente. Nossa, mas esse mapa tá horroroso. Deixa eu achar um mais colorido. Só um momento. As coisas feitas ao vivo podem ser meio complicadas, mas vai dar certo. Eu preciso de um mapa que mostra a Ucrânia e que mostra Ivano-Frankivsk. Tem um, mas a qualidade está muito ruim. Nossa. Ivano-Frankivsk não é uma cidade assim tão grande. Então, mas ela fica bem perto de Lvov. Achei um mapa que serve o que a gente quer. Tinha achado, né? Nossa senhora, agora ainda por cima vem um trem. Deu certo. Deu certo, deixa eu só fechar aqui e compartilhar o mapa com vocês. Espera aí, gente, vai dar certo aqui. Você só tem um pouquinho de paciência, porque a gente ainda está aprendendo. Aqui, vocês estão vendo o mapa da Ucrânia? Está na tela de compartilhamento. Eu vou acreditar que sim. E vocês já estão vendo a tela de compartilhamento com o mapa da Ucrânia. Nesse mapa, ele está em espanhol. Então, a cidade de Lvov está sendo chamada de Leópolis. Muito obrigado, gente, pela informação. Nesse mapa, a cidade de Lvov está sendo chamada de Leópolis, que é como em espanhol se chama ela. É mais ou menos isso mesmo, cidade de Leão. Deixa eu só esperar o trem passar, porque ele está fazendo... Não explica, acho que não está interferindo no som, não. Então dá para vocês me ouvirem, que é o que importa. Então está aqui, Leópolis, que na verdade é Lvov. E se vocês repararem, para baixo, um pouco à direita, está Ivano-Frankivsk. Ela não está longe da Polônia e está bastante perto da Romênia. Certo? Ela está... A gente faz uma distância, uma linha reta entre a fronteira da Romênia e da Polônia, partindo de uma linha Leópolis e Ivano-Frankivsk, ela está bem mais perto da Romênia do que da Polônia, mas os dois são estados da OTAN. E Ivano-Frankivsk, por causa da sua posição, uma região cheia de morros, perto dos Cárpatos, ofereceu locais para um punhado de bunkers serem construídos. Certo? Nós vimos fizemos menção, na verdade, nós não chegamos a discutir isso, não, que os americanos não têm bunkers para a população, eles têm bunker para a liderança, para os governadores, para os prefeitos, de grandes cidades, evidentemente, para as forças armadas, para as forças de segurança, para a presidência, para o Senado, para a Câmara, para os juízes. Para essas pessoas, o governo dos Estados Unidos tem bunker. O povo mesmo, não. Os que têm dinheiro fazem bunker particulares, tem até condomínio de bunker. Mas não existe bunkers públicos para salvar a população dos Estados Unidos, nem do Reino Unido. A Ucrânia herdou do socialismo que eles tanto criticam uma série de bunkers espalhados por todo o país. A fábrica da Azovstal era um desses bunkers subterrâneos. As minas de sal enormes entre Bakhmut e Soledar eram outros desses bunkers gigantescos. Na verdade, os bunkers da Ucrânia
são capazes de armazenar a população inteira do país. Então, são esparramados por toda a nação. Mas alguns desses bunkers estão sendo usados para outros fins. Ao que tudo indica, os bunkers de Mariupol, né, da fábrica da Azovstal, estavam sendo usados, inclusive, para fabricação de armas biológicas. Certo? E esses bunkers de Ivano-Frankivsk, esses de grandes profundidades, pelo jeito, o primeiro a ser explodido por um quinjal estava sendo usado como depósito de arma e munição, e esse estava sendo usado como quartel-general das forças da OTAN. Certo? Então, a gente sabe que os bunkers existem, a posição desses bunkers é conhecida. Como é que ela é conhecida? Como a gente disse, esses bunkers foram construídos na época da União Soviética. Então, é evidente que Moscou tem registro de todos eles, não só na Ucrânia, mas em todos os países da ex-União Soviética e até do leste europeu. E sabe onde estão os bunkers. Então, não foi tão difícil assim. A inteligência da OTAN que falhou. Ela que fracassou. Porque, repito, os bunkers têm posição conhecida. Moscou sabe de todos eles. Então, é só você fazer as contas. Quais os bunkers que existem na Ucrânia? Certo? Aí, se você desconfia de um, como é um bunker de onde é feito, digamos assim, atividade de inteligência, a atividade de inteligência, de um modo geral, de captação, de aquisição e de fornecimento de informações, ela fatalmente vai liberar sinais de satélite. Eu não sei se vocês se lembram, cerca de 1 mês e meio atrás nós falamos que havia um satélite russo de cerca de 45 quilos, maior do que um CubeSat, né? Bem maior que um CubeSat, mas ainda assim menor do que os satélites menores comuns. É um satélite inspirado em um que não é que é inspirado, tipo assim, a Rússia copiou do Japão, mas indiscutivelmente a ideia dele foi implementada pela primeira vez pelo Japão, que fez um satélite exatamente com essas características. Só que o japonês é um pouco mais pesado, cerca de 60 quilos. Aí nós até explicamos que a questão do satélite russo é que muito provavelmente ele tinha uma fonte de energia mais eficiente. É um satélite com vida útil de 6 meses. Certo? Então, um satélite com vida útil tão curta, provavelmente, ele gasta uma quantidade de energia grande, não tem como gerar essa energia. Mas para que esse satélite gasta tanta energia? Pelo que a gente pesquisou, e vocês que estão conosco há mais tempo devem se lembrar que eu me dediquei bastante para conseguir achar informação, eles tiveram que resolver 2 problemas. Primeiro, um feixe de laser para captar informação. Certo? Aí você fala, gente, mas um feixe de laser capta onda de rádio? Capta. Em carros modernos, a antena é virtual. Na verdade, hoje em dia, você praticamente não tem antena física. A antena é virtual. Certo? É virtual. Então, isso vale para um satélite também. Um satélite de órbita muito baixa, abaixo de 300 quilômetros. Inclusive, o que eu apurei foi que o satélite podia estar em órbita de 170 quilômetros, ou seja, muito baixo. Nessa altitude, ele vai cair. Ele cai. Por que ele não caiu? Nós também pesquisamos e descobrimos que ele tinha um motor a plasma, ao que tudo indicava. Um motor a plasma exige uma fonte de energia, que não pode ser o que normalmente os russos usam, que são motores de fusão nuclear a pulso, porque isso pesaria centenas de quilos. Então, provavelmente, eles usaram uma bateria de zinco e prata, uma bateria de íons de zinco e prata, para fazer um motor a plasma que mantivesse o satélite em uma órbita extra baixa. Qual que é a função desse satélite? Exatamente, como a gente já discutiu, captar informações via rádio e radar e passar para a inteligência russa. Certo? Nós vimos que a Rússia e os Estados Unidos também tem satélites para captar calor, para pegar calor, né? Ou seja, pegar armas nucleares, pegar aviões, essas coisas que estejam na atmosfera, estejam sendo lançadas ou estejam voando. Nós vimos que, no caso russo, isso é feito pela constelação Kupol, de satélites Tundra. Eles captam essa informação de qualquer coisa maior que um pombo
que esteja voando em qualquer lugar da Terra. Ok. Só que nesse caso, para localizar esse alvo, é aqui que a gente está preocupado, não é, com a explosão do alvo. A gente já sabe, não tem outra opção. Foi lançado provavelmente uma bomba de fragmentação. O Kim Jong lançou uma bomba de fragmentação. A bomba de fragmentação explodiu dentro do bunker. Como ele é um lugar fechado, isso amplificou ainda mais a explosão e incinerou tudo lá. Ok. A gente sabe o que aconteceu, mas isso não tem importância. Assim. A única importância que tem é por conta dessa descrição, o YouTube nos desmonetiza. Mas R$1 não vai me matar, né, gente? Então, paciência. O fato aqui, o que interessa é como os russos conseguiram a informação da localização. Você tem duas formas. A inteligência ativa, traduzindo, espionagem. Alguém abriu o bico. Olha, a guerra já dura mais de um ano, certo? Então, pode ter acontecido realmente que alguém simplesmente abriu o bico. Ó, tá tendo um bagulho lá. Pode ter acontecido. Mas eu acredito honestamente na hipótese de que os russos simplesmente captaram os sinais de rádio e satélite que eles estavam emitindo, triangularam e acharam o local onde estava o bunker, usando principalmente os satélites fantasma, né? O satélite fantasma. Vamos chamar de satélite fantasma porque a informação sobre ele é muito escassa, mas a gente sabe que é exatamente isso que ele faz. Ele capta sinais de rádio e sinais de radar ativo. É isso que ele faz. Certo? Ele fica na órbita, mais ou menos geoestacionário, em cima da Ucrânia adjacências, captando sinais de rádio. Perfeito? Então, provavelmente, como exatamente a função do bunker era fornecer inteligência para a Ucrânia, muitas ondas de rádio devem ter sido emitidas. A federação nem precisa decifrar essas ondas. É só fazer o jogo. Se tem um local emitindo muita informação, se tem um local emitindo muita informação, é um local de captação de informação, um local que tem que ser destruído. A lógica é aquela que o Sun Tzu falou: conheça-se e você ganha 50% das batalhas. Conheça o inimigo e você ganha 50% das batalhas. Conheça-se e ao inimigo e você ganha 100%. Então, o que é que a federação acreditou? Bom, é nesse local, a gente sabe que tem um bunker, né? Mas ter um bunker na Ucrânia não significa nada, centenas deles. Mas é nesse local específico que deve estar saindo a informação que as tropas da Ucrânia têm recebido da OTAN para fazer o resgate. Então, é esse local que a gente vai mandar um quinjal de estimação. Então, eu acredito que assim que muito provavelmente os russos tenham chegado nesse bunker próximo a Ivano-Frankivsk e estourado ele. Por que a gente acha que isso é muito relevante? Muito relevante mesmo. Repito, pelo fato de que mostra a disposição da Federação Russa pela primeira vez em não eliminar apenas ucranianos, mas eliminar a liderança da OTAN, né? De qualquer país da OTAN. A Federação avisou mais de um ano que faria isso, e agora fez. A questão é, qual vai ser o ímpeto da OTAN depois disso? Coragem deles vai aumentar ou vai diminuir? Ao que tudo indica, até agora, pelo menos para a Ucrânia, os resultados foram devastadores. A moral do país, indiscutivelmente, foi para o chão. Capacidade de resposta, o tempo de resposta, tudo isso caiu. O que indica que eles sentiram, como dizem os mais jovens, sentiram. E a questão é, os ucranianos sentiram, mas os americanos, os alemães, os espanhóis, os franceses, os ingleses aprenderam que não adianta você ter medo se você não tem vergonha. Então a OTAN aprendeu que agora a Rússia não vai poupar ninguém de trocar de plano espiritual. É o que a gente vai ver nos próximos dias. Mas se o futuro imita o presente, a OTAN não vai fazer nada. Porque não tem o que fazer. Simplesmente não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Vai implorar para os russos pararem? Eles vão chorar? É o que vai acontecer, né, gente?
não é o que vai acontecer. A posição deles é muito frágil. Muito frágil. E, bom, diante da falta de opção generalizada, inclusive a falta de opção para se render, os europeus, a OTAN, deve apenas insistir nessa estratégia de lutar até o último ucraniano, com resultados, eu acredito, bem devastadores para o povo. Então é isso, gente. Eu vou, provavelmente, a internet deu uma melhorada, mas isso é porque eu estou usando só o Telegram no momento. Se tiver tudo bem, eu volto mais tarde, porque tem outro assunto que eu gostaria de comentar, né? Então, dando tudo certo, e eu acho que a internet vai nos ajudar, a gente volta mais à noite para falar sobre o mundo não encantador, mas muito relevante da logística de distribuição de armas, mão de obra e munição. Porque a gente está vendo notícias de que a Ucrânia ganhou 300 tanques não sei quem, 200 tanques de não sei quem, 50 tanques não sei de onde, mas isso não significa nada se esse equipamento não chegar no campo de batalha. E é exatamente sobre isso que a gente pretende falar mais tarde. Estamos, inclusive, estudando o material que a gente achou. Ok? Muito obrigado. E se tudo der certo, até mais tarde. Bom que fica um vídeo curto. Até mais, gente.